Intensidade. Mas a intensidade é essa. Pegar a bola e ir pra cima do adversário, tocar, ter ultrapassagem, uma coisa leve. Essa intensidade é boa. Eu acho que a mesma intensidade que o Flamengo tem quando está com a bola, tem também quando não está com a bola. Né? Que é, quanto mais se você recuperar mais rápido, você vai se divertir, você vai ficar com a bola. Por que não dá pra ter uma... Dá gosto. Gente, eu tô tendo o privilégio de estar aqui pertinho deles falando com esse prazer. Por que não dá pra ter uma marcação forte com jogadores que sabem jogar? Você precisa mesmo ter 2, 3 volantes de marcação para poder ter uma marcação boa, congestionar o meio-campo com jogadores que sabem jogar, como o Gerson, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Diego. Não dá. Que time que está em primeiro lugar no campeonato? Que time fez mais gols no campeonato? E o time é difícil de tomar gol porque está sempre com a bola, e quando perde a bola, esses jogadores que sabem jogar vêm no meio-campo para congestionar e saber quando pega a bola sai novamente no ataque. Né? Essa visão de ter que, quando tem que marcar, tem que ser cara que marca, cara que só chega no corpo a corpo, cara que dá carrinho, isso aí é ultrapassado, gente. Isso aí é a demonstração do futebol como um todo, né? De fazer gols, ou de sair tocando lá de trás, ou de congestionar o meio-campo, com jogadores que têm qualidade dá para fazer, gente. Eu queria juntar, Luiz, a gente está falando mais do Flamengo, mas você pode juntar aí o Grêmio do Renato. Exatamente. O Atlético Paranaense do Thiago Nunes e o São Paulo. E o Santos do São Paulo, que tem mais ou menos esse mesmo conceito, né? De você buscar a posse da bola quando você perde, jogar sempre ofensivamente. Você não vê aquela história de ficar fazendo cera, sabe? Coisas que estão ultrapassadas. Por isso que a gente estava falando durante a transmissão que alguns treinadores vão ter que rever um pouco seus conceitos. Vai ser obrigatório. Para que a gente volte ao nosso DNA dos anos 70, dos anos 80, até mesmo dos anos 90, onde as equipes se preocupavam em atacar, não somente defender, como muito tempo. Lembrando o seguinte, muitos treinadores vencedores, né, tiveram a fase. Usaram esse conceito, ganharam, conquistaram, mas pelo que a gente está vendo hoje, não somente aqui no Brasil, mas sobretudo na Europa, a preocupação é de você tomar iniciativa, de você criar, de fazer um jogo aberto. Então, porque você vê, ontem, ou numa dessas últimas entrevistas, o técnico do Palmeiras, cujo time, nas últimas partidas, ontem acabei não assistindo ao jogo do Palmeiras especificamente. Estava acompanhando os outros jogos. Ele falou na quarta-feira. Na quarta-feira, né? Que com o Abel, por exemplo, o Flamengo estaria jogando o mesmo futebol. Talvez estivesse na mesma posição da tabela. Isso é uma outra coisa. Uma coisa que eu falei no troca de passe. Essa situação que o Mano falou, não dá pra falar isso. Isso aí é ciúmes do trabalho do Jorge Jesus. Porque você não tem a prova que o Abel dirigindo... Ou Abel, ou qualquer outro treinador que estivesse dirigindo o Flamengo nesse momento, que o rendimento ia ser o mesmo. Não dá pra ter essa... O sino, o futebol não existe, o sino existe na vida. Ou você encara a realidade, ou você vê a realidade, você só discute a realidade dos fatos, ou, sabe, não dá pra falar se eu tivesse lá, se eu tivesse aqui, se eu não tivesse ido, se o outro tivesse... Isso aí não existe pra fazer uma análise da realidade dos fatos. Eu acho que poderia, se estivesse na mão do Abel, estar em primeiro lugar, mas o desempenho, né, da forma como está jogando, aí não dá para você... Esse jogo mais não encantador. Mas porque na época que o Barcelona começou a recuperação, os holandeses tiveram muita importância. A começar pelo Cruyff, que foi quem implantou, né? Quem implantou, e depois o Rijkaard, que trazendo exatamente aquilo de 1974. Isso, aquela coisa do futebol total. E o Milan também. O Milan modificou na época do Arrigo Sacchi. Foi lá e contratou os primeiros 2 holandeses, o Van Basten e o Gullit, que eram só 2 estrangeiros. Depois, no terceiro, quando abriu o terceiro estrangeiro, ele foi buscar o Rijkaard para fazer uma mudança. E o que aconteceu no futebol italiano? O Milan ganhou praticamente tudo e Champions League e Mundial. Tudo jogando lindo. Dessa maneira de jogar. Mas o mais impressionante foi que o Rijkaard, questionado quando o time tentava jogar o futebol total, ele disse que o ideal, que é uma busca, que ele tivesse um Cruyff em cada posição. Que se ele pudesse, se ele tivesse, ele botaria que o jogador saber jogar e faz o jogo ser assim, né? Mas aí também é muita pretensão. Não, claro. O Santos gostaria de ter um Pelé em cada posição também. Eu tive um amigo que já nos deixou que dizia isso, gente. Craque tem que jogar. Não é mais legal ter um zagueiro central craque? É claro que é. Não é fácil. Então, assim, o que eu sempre falei em discussão de futebol, que a minha visão do futebol é o seguinte: eu tenho um elenco
de um time, que eu sou treinador... É que eles estão empolgados, eu tô aqui segurando o nosso roteiro, porque tá legal de ouvir esse Eu vou colocar aqueles que jogam melhor futebol, né? Quando você quer fazer 3 zagueiros, eu não sou contra 3 zagueiros, né? Muita gente, pô, Casagrande, não sou contra, mas se você tiver 3 zagueiros bons pra jogar... A Alemanha jogava com Beckenbauer de líbero. Exatamente. Então, assim, um time de futebol pra se jogar... Milan com Baresi. Exatamente. Um time de futebol pra se jogar, você tem que colocar os melhores tecnicamente, os melhores que entendem a tática, os melhores que têm a individualidade, têm a iniciativa. Ô, Casa, se a gente for buscar lá atrás, o time do Zagallo de 1970 é exatamente isso que a gente está fazendo. Tem que arrumar um lugar pro Rivelino. Tem que arrumar um lugar pro Tostão. Tem que arrumar. E arrumou. Se vira. Se vira. E olha só, Que é a inspiração de todos eles, inclusive do Guardiola. Espera um pouquinho. Tem que arrumar porque do lado de fora ficou Paulo César Caju, ficou Edu, né? Edu, ponto esquerdo, jogador, ficaram de fora e era do mesmo nível dos caras que estavam jogando. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha do Zagallo. Gente, vamos lá então, seguindo aqui o nosso roteiro, mas foi bom demais ouvir essa, porque essa é uma reflexão que é a mais importante de todas nesse momento.